Casos de ferrugem em Rio Verde, Goiás, voltam a aparecer. Foram analisados 345 amostras e encontraram, então, um foco de ferrugem asiática. A gente vai saber agora as informações com o Leonardo Machado. Ele é coordenador institucional do IFAG, que é o Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás. Seja muito bem-vindo, Leonardo. Obrigada pela sua participação. Muito obrigado a vocês pela oportunidade de estar aqui falando, somente um assunto tão importante desse para os nossos produtores, né, alertando sobre essa questão dessa doença. Tá certo, Leonardo, então vamos lá, né? Essa amostragem de vocês representa, é um número preocupante? Como vocês avaliam esse índice? Então, a questão do consórcio antiferrugem, que foi que divulgou esses números, né, ele existe para alertar o produtor sobre a incidência na sua região desses focos de ferrugem. Então, todo produtor pode e deve, né, no momento que ele encontra seu foco de ferrugem, fazer essa notificação para deixar claro a existência. Mas a gente sabe que a ferrugem asiática, por ser uma doença muito agressiva e de rápida disseminação, ela sempre vai estar presente nas lavouras de soja, principalmente nesse período agora, que as chuvas estão intensas, que há muita umidade no campo. Então, é o momento agora do produtor se preparar para a doença, né, para fazer o seu controle, para evitar que a ferrugem cause perda de produtividade. Numa safra, a gente sabe, de altos custos, onde que o aumento da produtividade é essencial para ele manter uma boa rentabilidade. E esse problema pode comprometer até quanto da lavoura? A ferrugem é uma doença muito agressiva, né? A gente sabe que nos últimos anos, lá quando foi identificado, no ano de 2004, ela causou perdas aí que chegaram a quase 100% em algumas áreas que não conseguiam colher nada. Nesse momento, se a ferrugem ocorrer de forma bastante agressiva, a gente pode ter aí perdas que podem aí chegar a 30% tranquilamente. Tá certo. Bom, e qual a orientação, então, para os produtores aí de Rio Verde, né? Como prevenir também a ferrugem, Leonardo? Exato. A ferrugem é uma doença que o seu combate ela fica muito mais efetivo se você faz um controle preventivo, ou seja, mesmo que você não identifique focos de ferrugem, faça a aplicação dos fungicidas protetores antes da sua incidência. Então, fazer esse controle, né, preventivo, principalmente em áreas de bastante umidade, lógico, fazer o controle, fazer a aplicação da forma mais importante possível, sem perder produtos, e fazer a monitoramento. Fazer um monitoramento constante, porque se já tiver o foco, além desse controle preventivo, é importante fazer um controle curativo também. Então, essa é a nossa recomendação. Faça os seus controles preventivos e avalie se já há focos de ferrugem em suas áreas. Tá certo, Leonardo, mas de modo geral, então a situação aí nada fugindo da normalidade, né? Aí em Rio Verde. O produtor, desde quando a gente tem os focos de ferrugem, ele tem que estar atento, né, à questão da ferrugem, porque sabe a agressividade que essa doença tem. Então, ele tem mantido o seu controle preventivo, mas é sempre importante a gente manter sempre o alerta. De novo, né, a ferrugem é uma doença muito agressiva, de rápida dispersão e causa bastante perdas. Então, precisa fazer esse controle e precisa fazer um monitoramento constante da existência ou não de focos nas lavouras. Certo, Leonardo, antes da gente encerrar, conta pra gente, então, como é que tá o trabalho do IFAG aí na região, o que vocês pensam para 2023, quais são as prioridades? Perfeito. A prioridade nossa que sempre é a geração de informação de forma eficiente e de forma precisa para que o produtor tome as suas principais decisões no momento do financiamento da safra, no momento da comercialização da sua safra. Então, o que esse ano, né, o que é a grande preocupação, que é a preocupação do setor, é com os custos de produção elevados. Né? Os custos de produção têm cada vez mais preocupado o produtor, exigido dele uma gestão cada vez mais eficiente. Então, dessa forma, a gente tem trabalhado aqui as nossas estimativas de custo para a soja, para o milho safrinha, que deve estar por vir aí, para que o produtor ele consiga manejar esse custo de produção de forma eficiente. Além disso, da questão da comercialização, né? A gente acredita que nas próximas 2, 3 semanas as colheitas iniciam aqui no estado, e aí é o momento que o produtor tem de comercializar a sua safra. Então, esse é outro dado, informação importante que o IFAG busca levar para o nosso agricultor. Os preços para que ele faça uma excelente comercialização, além das informações climatológicas, né, que é
de fundamental importância, informação das questões de representatividade do setor, que a gente trabalha em conjunto com a FAEG, enfim, são várias ações que nós do IFAG, nosso sistema FAEG, buscamos levar aos nossos produtores, auxiliando ele na sua rentabilidade, na sua manutenção do seu trabalho e no seu bem-estar, que é o mais importante. Certo, Leonardo, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Uma boa tarde para você. Boa tarde, precisando, a gente está sempre à disposição.